Oi, oi! Segunda-feira estamos aqui para falar de um tema que eu tenho certeza que você já teve curiosidade. Influência digital. É uma profissão? É um hobby? Vamos descobrir junto? Estamos aqui com a Serli, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vista Fina. É um prazer estar com você. Muito obrigada, queria agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês para contar um pouquinho desse lado, do que é a vida do influencer digital, né? Muito bom. Para você que está em casa, a Serli vai contar a história dela e o foco da nossa entrevista hoje é revelar para você os dilemas de ser influencer digital, porque muitas vezes, né, Serli, as pessoas ficam deslumbradas com o papel de influencer digital e criam alguns estigmas sobre as pessoas que exercem esse papel dentro do mundo digital. Então, é para você descobrir que, como tudo na vida, ser influencer tem dois lados. Serli, me conta, é natural de União da Vitória, tua família é daqui? Como que foi a sua infância? Então vou me apresentar, eu sou a Serli Pedroso, tenho 24 anos e hoje eu trabalho no digital, né? Sou influencer digital. Sou natural de Mafra, Santa Catarina, mas eu vim para cá com 2 anos de idade. Os meus pais, tanto minha mãe, a Ângela Pedroso, quanto meu pai, Darwin Batista Alves, ambos conhecidos na cidade, né? Eles são daqui, se mudaram para lá e voltamos para cá. Serli, quando criança, você sempre foi comunicativa? Como que era a Serli da escola, Serli entre os amiguinhos? Você tem irmãos? Casa sempre cheia? Como que era? Então, desde novinha eu sempre gostei de me aparecer. Sempre fui muito comunicativa. Se tinha uma câmera, eu estava na frente. Desde novinha eu sou uma pessoa hiperativa, então adulta eu consigo controlar minha hiperatividade, mas quando era criança eu sempre tive que estar envolto, né, das atividades. Então eu já fiz dança, já fiz teatro, já fiz participação de cinema, enfim, né, dança de tudo quanto é tipo, pintura. Eu fiz muita coisa, porque eu tinha que estar em constante movimento, senão minha cabeça pirava. Então eu sempre fui extremamente comunicativa. Canto desde os 6 anos de idade, dei uma paradinha ali com 14, 15 anos, mas de vez em quando a gente arranha, às vezes também. Eu tenho 2 irmãos, o meu irmão mais velho vai fazer 32 anos daqui a um mês, o Jefferson Pedroso, amo demais, agora ele tá morando em Joinville com o meu pai, e meu outro irmão mora lá também. Meu pai se casou de novo, e agora eu tenho o Enzo, que é o nosso pique roxinho, que tem 7 anos, que é o amor da minha vida, que tá crescendo. Cada momento que ele cresce, eu fico mais louca ainda, porque ele vai crescendo, significa que a gente vai ficando velha, né? Serli, e nessa conjunção familiar, você hoje mora com a sua mãe, você foi crescendo. Eu imagino que a tua mãe tenha tido trabalho para colocar você em tantas atividades e para dar conta da tua energia, né? Uhum. E como que você foi se desenrolando? Você gostava de ir para a escola para estudar ou era mais para brincar? Como que era isso? Eu sempre fui a criança bagunceira arteira. Nossa, eu era muito bagunceira. Na verdade, sou bagunceira até hoje. Enfim, e nesse enredo de família, com a separação, meus pais se separaram vai fazer 10 anos e eu moro hoje com a minha mãe. Na verdade, ela voltou para Mafra, morou uns 4, 5 anos lá. Eu morei com ela, voltei para cá, morei 1 ano sozinha. Daí ela voltou para cá e eu voltei a morar com ela, porque a gente é muito um grude uma da outra. E meu pai se mudou para Joinville agora, né? Ele e a minha madrasta, eles têm clínica lá. Meu pai trabalha com carro, minha madrasta tem clínica lá. E, enfim, sempre fui muito proativa e minha mãe sempre teve esse trabalho, né? Mas por conta desse meu jeito que eu fui me conhecendo em questão, entrando nas redes sociais ali. Muito bom. Com quantos anos você lembra de ter tido acesso a celular? Ai, não, ao certo eu não lembro, mas a minha mãe tinha, minha mãe tinha câmera e nossa, eu adorava gravar vídeo na câmera, e meu pai tinha um notebook e eu sempre gravava, e desde aquela época
tinha os aplicativos, e eu, desde aquela época, eu mexia nos aplicativos, sabe? E para montar umas coisas, até falei para minha mãe que a gente tem que recuperar esse material desse notebook, que coitado, tá abandonado lá, para mostrar como que foi esse meu começo, esse meu primeiro contato, tanto com o celular quanto com a câmera, né? Muito bom. A Serli, com 24 anos, já é considerada uma nativa digital. Ela nasceu na era digital, né? Nasceu depois dos anos 2000, então o milênio da conexão. Por isso que eu pergunto como era a sua infância, porque para quem não é nativo digital, como eu, por exemplo, é um imigrante digital, nós não temos naturalmente tanta facilidade para gravar vídeos, não somos tão intuitivos com redes sociais ou com aplicativos, né? A gente é a geração que tem medo de mexer porque senão estraga, né? Então, existe diferenças pela própria idade das pessoas. E é muito interessante você falar isso, porque muitas vezes tem alguém em casa que tem um filhinho que é mais agitado, mais ativo, que exige mais dos pais. Então, tem que possibilitar essas capacidades, né? Transformar isso em talento, né? Que é o que hoje a gente vê na Serli. Uma garota, né? Jovem, talentosa, que está nesse ambiente digital e que faz bastante sentido com a tua personalidade. E Serli, como que você é como pessoa, assim? Você se considera extrovertida, como você falou, mas o que você gosta nas tuas horas vagas? Se é que você tem hora vaga nessa agenda. Eu sou, comunicativa e eu amo estar no meio de pessoas. Eu acho que... E é isso que eu trago até para o meu Instagram, sabe? Então, nas minhas horas vagas... eu gosto de ter meu cantinho, meu momento de reflexão, e na verdade eu tô tendo isso agora, sabe? De ter um tempo para mim. Mas nas minhas horas vagas eu gosto de me juntar com as minhas amigas, fazer janta com a minha mãe, eu amo. Tanto que eu mostro isso nas minhas redes sociais, né? Como as pequenas coisas do dia a dia, seja uma janta para 2 pessoas, para a pessoa que você vê todos os dias, como é especial quando você dá um pouquinho ali de amor. Então, nas minhas horas vagas eu tô fazendo isso, eu tô com pessoas. E quando eu tô trabalhando, eu tô com pessoas também. Porque eu amo conhecer histórias, eu acho que é isso que me encanta mais, sabe? É isso. É muito bom. Essa vontade de conhecer sempre pessoas. Se você não fosse influencer digital, se essa não fosse tua profissão, você se imagina em outra área? Sinceramente, não me imagino em outra área. Olha, eu... 18 anos, vamos fazer que faculdade, né? E aí eu fiquei pensando com o que eu me identificava. E eu fui para a área da biomedicina, por conta do meu pai, que me incentivou, a minha madrasta ela é biomédica, então eu fui para esse lado. Mas não adianta, não foi. Eu fiz 2 anos e meio de biomedicina e abandonei porque a minha área é da comunicação. Porque eu fui pro lado da biomedicina porque eu gosto da estética, né? Mas eu gosto de receber os procedimentos, eu não gosto de... Bem no fim eu descobri que é disso que eu gosto da biomedicina. Eu gosto de ser tratada. Eu gosto de ser tratada. E aí, estou na área digital e agora os meus planos é fazer publicidade e propaganda para aperfeiçoar ainda, né, a minha área, fazer um marketing. Eu comecei agora inglês, porque o meu objetivo também é ir para fora. Então é tudo um processo aperfeiçoar ainda o trabalho. Mas respondendo realmente a sua pergunta, não me imagine em outro lugar. Muito bom. E é difícil as pessoas hoje em dia falarem abertamente que gostam de pessoas, né? Hoje as pessoas, não, quero ficar em casa no meu cantinho, vamos aí fazer uma janta, não vem, tô ocupado, é louça, é sujeira, é gente, é barulho, né? Você tá numa maré diferente, né? Gosto de pessoas, gosto de casa cheia, e é importante também, Serli, você falar desse olhar nas coisas do dia a dia, né? Quando você falou assim, eu faço uma janta para mim e para minha mãe, eu moro com a minha mãe, mas ela é uma pessoa especial para mim, ela é uma pessoa importante. Então, esses momentos são raros, né? Não é comum as pessoas enxergarem o privilégio
de terem a mãe para jantar todos os dias, né? É verdade. E esse olhar de carinho, eu sempre tive, sempre gostei de fazer, sabe? Mas o que me pegou mesmo foi depois do incidente que a minha casa pegou fogo. E do dia para noite eu tinha ali tinha tudo, de repente não tinha nada. Por mais que eu não tenha perdido a estrutura, mas foi naquele momento que me deu o start de tipo, meu Deus, a gente não é nada, em questão de segundos a gente pode perder tudo. Então eu comecei a me olhar com carinho e olhar para as pessoas ao meu redor. Eu falei, sempre gostei de estar envolto das pessoas, de receber as pessoas da minha casa. E quando eu vi que eu não tinha mais casa, menina, eu desesperei. Nossa, foi terrível. Enfim, e hoje eu demonstro isso na internet, tipo, esse olhar de carinho, ou até mesmo não em duas pessoas, mas para você. Conforme vai passando o dia a dia, a gente vai se deixando muito largado, sabe? A gente chega em casa e o costume, vou colocar aquela roupa velha só para mim, né? Só para mim descansar e tudo. Principalmente nós, mulheres, que a nossa autoestima, ela é de altos e baixos, né? Então, esse momento de cuidado que a gente tem com nós mesmos, de tipo, acender uma vela cheirosa para ambientar ali, ter esse momento de cuidado do nosso banho, enfim. É isso que eu trago, principalmente na internet. O quão é bom a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Muito bom. Fiquei bem curiosa com essa questão desse incidente doméstico, né? Que foi um incêndio. Isso. E o próximo bloco a gente leva para você o que esse incidente transformou na vida da Serli. Eu te espero. Voltamos aqui com a nossa convidada de hoje, Serli. E eu quero, Serli, que você conte pra gente como foi esse incidente doméstico. Foi um incêndio, né? Que você falou. Menina, como que isso aconteceu? Então, foi um belo dia de uma quinta-feira. Minha mãe tinha ido trabalhar e eu saí de casa, deu meia hora, 40 minutos, eu recebi mensagem do meu vizinho que minha casa estava pegando fogo. Na hora, o meu chão caiu, sabe? Literalmente, minhas pernas ficaram bamba, eu caí no chão, eu estava fazendo um provador e eu pedi para a gerente da loja para ela me levar em casa, porque eu não conseguia dirigir. E quando eu cheguei, a minha casa inteira estava em chamas, e um monte de gente na rua e 3 caminhões de bombeiro. E quando eu entrei, que eu vi a minha casa, que era branca por dentro, tudo preta, meu chão literalmente desabou. E eu cheguei antes, eu soube antes que a minha mãe do incêndio. O que aconteceu? Ele deu um curto-circuito na tomada da geladeira. Porque a fiação da casa ela era mais antiga, então o disjuntor ele era antigo. Isso que é bom da gente de eu frisar o quão é importante a gente cuidar da fiação da nossa casa. Sabe quando dá aquele estralinho na tomada? Vão ver, gente, evita muito incêndio. Porque se a gente tivesse visto o estralinho que tinha dado na geladeira há um mês atrás, minha casa não tinha pegado fogo, entendeu? A gente teria trocado o disjuntor. Mas são coisas que acontecem que a gente vai deixando, não, depois a gente resolve, e a gente não resolveu, o fogo pegou. E aí foi muito triste, igual eu falei antes, do nada eu tinha tudo e de repente eu não tinha nada, mas graças ao bom Deus e o meu gosto de conhecer pessoas, eu conheço pessoas maravilhosas que do minuto para o outro tinha muita gente lá ajudando, muita gente. Meu Deus do céu, por mais que eu queria chorar, eu chorava de gratidão também, sabe? Porque por mais que parecia que tudo tinha se perdido, eu olhava em volta e via quanta gente tinha ali para apoiar e não deixar nem eu nem minha mãe sozinha, sabe? E quando tua mãe chegou na tua casa e ela viu aquela situação, como foi a reação dela? Então, a minha mãe sempre foi, obviamente, minha mãe, ela sempre cuidou muito de mim. E depois que eu fiquei adulta, principalmente depois da separação dos meus pais, parece que essa história se inverteu, sabe? Então, quando a casa pegou fogo, eu fui a primeira a saber. E quando eu cheguei lá, eu não queria que contassem para ela, que eu queria chegar lá para ver como é que estava a situação, uma forma de proteger ela. E quando ligaram para ela que ela chegou, acho que realmente foi esse choque, sabe? Dela ver, ela quase desmaiou. Eu também, quando eu vi, eu quase desmaiei também.
E foi um período muito difícil, porque, igual, eu mostrei tudo nas minhas redes sociais, não só eu, quanto as minhas amigas mostraram tudo nas redes sociais. E naquele momento, eu não podia cair, sabe? Eu tinha que ser forte pela minha mãe, porque se eu caísse, minha mãe caía. Então foi muito difícil essa época para mim, porque é aí que eu trago o lado da internet. Eu sempre mostrei o lado bom e o lado ruim, só que o meu mecanismo de defesa é mostrar tudo com graça, é fazer piada e coisa e tal. Então eu mostrei na hora que aconteceu. Na hora exatamente não, né? Depois que deu uma baixada na poeira, eu mostrei. E eu fui fazendo, né? Fui falando, fui mostrando, tinha muita gente curiosa, muita gente querendo saber o que aconteceu, preocupada. E aí que vem o lado bom da internet, que todo mundo se movimentou e nos ajudou, pessoas que até hoje que eu não conheço, que fizeram doações assim maravilhosas pra gente, sabe? E por mais que eu não conheça, eu sou grata a todo mundo que ajudou. E daí vem o lado ruim da internet, que conforme você mais se mostra na internet, quanto mais você demonstra, e eu acho que tinha muitas pessoas que não queriam ver eu bem, parece, Deus se me perdoe, mas parece que querem ver a desgraça alheia, sabe? E queriam que eu aparecesse chorando, me arrebentando, me lamentando. E eu falei, eu não vou me lamentar. Eu tenho saúde, eu não estava em casa, minha mãe não estava em casa, meus cachorros estavam para fora, ninguém se machucou. Foi só bens materiais. Bens materiais a gente sempre correu atrás e assim a gente iria fazer. E por eu falar isso na internet, veio os queridos dos haters, né? Teve gente que, se ela tá dando risada, significa que não foi tão ruim assim, tá se fazendo. Teve gente que falou que eu mesma taquei fogo na minha casa, por engajamento. Falei, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Devia ter tacado fogo na minha casa antes, pelo visto, né? Pra ter mais seguidor, mas eu escutei coisas muito pesadas. E foi bem no tempo que a gente tava lidando muito rápido pra gente voltar pra casa e foi bem difícil, tanto que minha mãe foi parar no hospital por conta de comentários da internet, minha mãe teve que tomar Rivotril na veia por conta da pressão alta dela, então foi um período muito triste, mas ao mesmo tempo muito bom, assim, sabe, de aprendizado, digamos assim. Quando que aconteceu esse acidente? Ele vai fazer 1 ano em julho. 12 de julho, eu posso ter errado, eu sou péssima em data, mas foi bem ali em julho, assim, sabe? E me diz uma coisa, Serli, antes desse acontecimento, você já tinha essa percepção do lado sombrio da internet? Já? Nossa, eu já sofri tanto. Eu tô no ramo da internet desde 2020. Comecei aos poucos, fazendo uns videozinhos, porque eu sempre fui mostrada, né? Sempre gostei. E aí eu trabalho desde os 14 anos. E aí, meu último trabalho foi nas Óticas Diniz. E a dona, ela hoje é minha melhor amiga. E ela sempre me incentivando, faça vídeo, mas você tem jeito, comece a fazer vídeo. E eu comecei a fazer uns vídeos despretensiosos, de repente as pessoas começaram a comentar. E assim foi, e quando eu vi, uma loja me chamou para fazer um provador. Falei, eu vou. De repente, um restaurante falou, eu posso te mandar um negócio? Claro, né? E assim foi indo, bem despretensiosamente, eu entrei no mundo da internet. E isso desde 2020. Só que nesse caminho, nossa, eu já tive os haters, né? Que a gente fala, que são as pessoas que não querem ver nada. Tipo, querem te ver, mas tudo que você faz, eles falam mal. Tudo que você faz é errado. Até o jeito que você coloca o cabelo, meu Deus do céu, não lavou o cabelo. Porque, tipo, olha o sapato dessa menina, é só pelo prazer de falar. De julgar, né? De julgar, meu Deus do céu. São os nossos julgadores virtuais. E quando você entra no ramo da internet, você tem esse glamour que, tipo assim, é tudo maravilhoso. Anda bem arrumada, anda bem vestida, tem as parcerias, tem os recebidinhos, que é isso que a gente vê, né? Quando vê da influencer, meu Deus, quanto recebido, eu quero receber também. Mas aí vem os contras, né? Que são, você tem que estar com a cabeça pronta para escutar o que as pessoas vão falar. Ou melhor, ignorar. Você escuta as coisas boas, mas você tem que aprender a ignorar as coisas ruins. E tem muita coisa ruim. Meu Deus, eu já escutei tanta coisa ruim sobre mim que eu nem sabia que era eu, meu Deus. Mas foi bem assim.
Então, hoje eu sei, ali, acho que o pior foi pra mim foi esse da casa, assim, sabe? Porque não afetava só eu, afetava pessoas que eu amo, sabe? E porque comigo, eu já aprendi, entra por um ouvido, sai pelo outro, não leio, se tá falando de mim, significa que eu tô incomodando. Então, pra mim é ótimo, eu sempre tento ver esse lado, assim, sabe? O lado positivo Do dessas lado positivo, situações. aham. Entendi. E é frequente que esses jogadores virtuais aparecem nas suas redes sociais? Graças a Deus, não. Tem, tipo, só igual eu falei, o último que aconteceu foi esse da minha casa. Às vezes eu escuto comentários, sabe? Tipo assim, ai, tal pessoa veio me falar isso. Ah, que bom pra ela, né? Que bom que ela tá pensando em mim, porque eu não sei nem o nome dela. Eu já falo bem assim, já vou pro lado mais grosseiro do negócio, que é melhor você pensar assim do que você se afetar com um comentário. Porque no começo eu me afetava demais. Nossa, eu me afetava muito, assim, sabe? E são comentários mínimos, tipo, sem noção, sabe? E eu aprendi a fazer esse filtro. E hoje a tua mãe que convive com você, ela consegue também se blindar dos haters? Deixa eu pensar. É que assim, ela não recebe, né? Em mim, quando igual eu falei da minha casa, ela passou mal por conta que foi algo baixo que falou de mim, sabe? E aí, por isso que ela falou mal. Mas como eu não recebo diretamente, assim, graças a Deus, e a minha educação, os meus pais me deram uma educação muito boa, eu não recebo tanto, assim, sabe? Em dias normais, digamos assim. E ela é bem tranquila. E eu acho legal esse negócio, igual você falou da minha mãe, é da minha família, sabe? Porque no começo era aquela coisa, meu Deus, será que vai dar certo? E comigo foi, todo mundo me apoiou. Eu lembro que na época eu morei 3 meses na casa da minha avó e falei que ia largar tudo pra internet. Eu lembro que a minha tia Bruna olhou pra mim e falou, tranquilo, se não der certo, volta a trabalhar. Aqui a gente tem sustento, ela falou bem assim, né? Porque a gente morava junta. Foi bem no começo da pandemia. E a minha avó me apoiou também, minha mãe, meu pai. E hoje é engraçado a forma que eles falam que hoje eles saem na rua, não é mais o Darwin da revenda, o Darwin, filho do barulho, a Ângela, filha do Pedroso. É a Ângela, mãe da Serli. É o pai da Serli, sabe? Hoje eles são bem assim, eu acho legal que quando eles chegam nos lugares, as pessoas falam, nossa, você é a mãe da Serli? Ai, eu sou, minha mãe, eu sou, minha filha é maravilhosa, a minha mãe ama, meu pai também, né, obviamente. Nesse contexto familiar, Serli, você vê que foi de suma importância a tua família validar a tua decisão de seguir como influencer? Sempre, na verdade, desde novinha, desde nova. Eu acho que os meus pais, eles são uma pérola. Ó, eu até me emociono, porque eles são maravilhosos para mim, sabe? E desde novinha, com tudo que eu queria fazer. Eu sempre gostei, eu sempre tive a veia trabalhadora, que dos dois lados, os dois são muito trabalhador. E eu falava pro meu pai, vou vender bala na frente de casa, não passo mal uma vida na frente da minha casa. E aí ele foi lá, ele colocou uma tábua, ele comprava as balinhas, me ajudava a fazer gelatina. E desde os 10 anos de idade ele ficava lá o dia inteiro na frente de casa. Ele comprava as balas, a própria bala que ele comprou, os vizinhos me ajudavam. Então, tipo assim, desde novos, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo, em tudo. E na era digital não é diferente, sabe? Eles me apoiam demais. Teve alguém, uma pessoa, você não precisa citar nome, mas que nesse teu processo não te validou? Que não apoiou a tua ideia de ser influencer? Ninguém acredita. Se não apoiaram, não me falaram, entendeu? Mas ninguém, todo mundo me apoiou. Falava, não, você tem jeito pra isso, você tem jeito, você fala bastante, você tem jeito. Todo mundo me apoiou. Muito bom, muito bom. A coragem vem de casa, né? Uhum. É importante a gente saber que pode voar e se por um acaso não der certo, tem o nosso porto seguro, né? Exatamente. Isso é muito importante. A família é muito importante nas decisões que a gente toma ao longo da vida. Uhum. Esse foi o nosso segundo bloco. Eu espero você daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, que tem muita coisa ainda para falar sobre o mundo da influência digital. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Quando a conversa é boa, passa rápido, né, Serli? Eu sou muito rápida. A gente estava aqui nos bastidores conversando, porque agora vem a polêmica, né? A gente não faz vista grossa para nada. Serli,
No mundo como um todo, os influencers digitais vêm se profissionalizando. E tem uma tendência de que a gente fale da profissionalização dos influencers digitais. Uma regulamentação da atividade, uma visibilidade como profissão. Qual a sua profissão? Sou influencer digital. Nesse cenário, aparecem muitas críticas, né? Porque o que a gente vê no Instagram, quando a gente tá ali, a gente vê uma publicidade, a gente vê os recebidos, né? A gente vê as permutas, né? A gente fala, poxa, essa pessoa é influencer de restaurante, ela não gasta nada para comer bem, né? Ela tá sempre bem vestida, ou quando faz parceria com clínica estética, tá num momento relaxante. Mas me conta, Sueli, ser influencer digital é só isso? É esse mundo de glamour, muitas vezes de futilidade? Como que é o dia a dia do influencer? É bem isso que você falou. A gente sempre vê ali na internet uma coisa... Ah, não, beleza, tão simples, tão... Ai, vou pular. Ah, não, mas tem um recebidinho, igual você falou do restaurante. As pessoas, elas se encantam por isso. Mas tem tudo o por trás, né? E como você falou, hoje, influencer digital é uma empresa. Eu demorei para me colocar como uma empresa, dizer eu sou o Sueli Pedroso, influencer digital, eu demorei muito para fazer isso. E com essa responsabilidade e, como é que eu posso falar? Profissionalizando o meu trabalho, tenho todo o burocrático por trás. Hoje eu tenho o CNPJ para eu conseguir entregar uma nota fiscal pro contratante, para mostrar o quão profissional eu sou. Eu tenho um pessoal que me ajuda por trás, que é a Subo Digital, que eles são o meu braço direito, assim, na minha carreira, que são um pessoal que faz os meus vídeos. Então, por isso que eu digo, gente, quando você vê aquele vídeo de 15 segundos curto, que vai fazer uma diferença para a vida do influenciador. Porque o que acontece, principalmente em cidade pequena, a gente elabora os vídeos, a gente dá o nosso melhor para as pessoas assistirem também, para entreter as pessoas. Não é só a divulgação numa empresa. Aí o que acontece? Não gosto dessa menina, vou pular. Mas, tipo assim, tá ali seguindo, tá vendo tudo, sabe? E uma simples curtida, um comentário, ele faz a diferença. Porque se não tiver o influencer digital, quem que vai te entreter no teu Instagram? Legal. E Sueli, como que você conseguiu transformar esse teu talento, já que desde pequena você é extrovertida, comunicativa, em uma profissão? Como que você monetiza esse teu trabalho? Porque se hoje você vive, né, da influência digital, não dá para ser só permuta, né? Com certeza. No começo ia de permuta, né? Poucos seguidores. Conforme eu fui crescendo, obviamente, eu invisto em cursos, em marketing, para me profissionalizar e ver o que está acontecendo nesse meio digital, para eu sempre estar antenada para entregar o melhor, né? E hoje a minha renda, ela vem com certeza das parcerias, né? E hoje, nesse mundo, o meu nicho, ele é mostrar a minha vida, restaurantes, e o meu foco também é mostrar bebidas alcoólicas. Então, eu demonstro tudo. E o que aconteceu no meio disso tudo, eu acabei lançando o meu chopp. Lancei 2 chopps em parceria com a Metzger e a Onírica. Então, minha renda vem dali também, né? É tudo um pouquinho. Junta tudo, dá um negócio legal. Muito bom, muito bom. E dentro desse contexto, essa parte empresarial, você disse que demorou para se ver como empresa. Por quê? Hoje você consegue dizer o porquê que você demorou? Porque eu achava tão simples fazer. E falando no bem bruto mesmo, assim, para mim era simples. Hoje eu vejo, tipo, minha mãe, meu pai, os exemplos dentro de casa. O como é difícil, igual você falou, pegar no celular, fazer uma edição, mas para mim era simples. Eu não ter vergonha da câmera, conseguir pegar no celular e falar o que sem travar, não é simples para as pessoas. E eu achava simples, então para mim era um negócio tipo, por que eu vou cobrar isso se eu consigo fazer, entendeu? Tão rápido.
E aí, quando a quantidade que eu fui crescendo, que as pessoas começaram a me acompanhar mais e empresas começaram a chegar, que eu parei para pensar, não, realmente eu sou... Eu tô no caminho certo, eu tenho talento. Certo. Então, o que eu preciso para me profissionalizar? Vou atrás de cursos para cada vez ficar melhor. E aí chegou no momento que eu precisei abrir o meu CNPJ. E a partir do momento que eu abri o meu CNPJ, eu falei, não, realmente sou uma digital influencer, essa é a minha profissão e não falo da minha profissão. Muito bom, muito bom. E hoje as pessoas que querem te contratar, o que fazem elas querer a Serli como influencer da loja delas, do restaurante? Você tem que apresentar o número de visualização dos seus stories, você apresenta, você faz essa venda para eles também? Eu acho que depende muito a empresa, sabe? Tipo assim, eu não sou de mandar mensagem, no caso. Graças ao bom Deus, as empresas que eu fechei, 99% todas vieram falar comigo. E eu tenho eu acho que o que chama atenção é a exclusividade, porque eu foco muito nisso. Igual as minhas parcerias, elas são de anos, como a Dona Bela vai fazer 5 anos que eu faço divulgação para eles, a Onírica vai fazer 1 ano agora, tenho muitas empresas que faz anos que eu faço. Então, tipo assim, o que a empresa vai olhar para uma influencer é essa exclusividade, porque eu quero que a Serli Pedroso me represente, porque ela não faz para todo quanto é tipo de coisa, entendeu? Eu, pelo menos, penso assim, que é a forma que eu faço para chamar as pessoas. Igual dos recebidos que você tinha comentado. Dos recebidos, querem me mandar tudo? Me manda tudo. Mas eu vou mostrar o que realmente é a cara dos meus seguidores e o que faz parte de mim, sabe? Tipo, eu tenho uma política que eu não demonstro remédio para emagrecer, eu não mostro jogo, isso eu não faço, porque não é o meu perfil, não é o que eu acredito, então eu não vou mostrar nas minhas redes sociais. E eu acho que a minha diferença é essa, sabe? De tipo, de ser diferente. Que você entra no meu Instagram, não é só moda, beleza, e recebidinho. De repente eu estou num restaurante e de repente eu estou num bar. Literalmente eu vou do 880 muito rápido. Dessa história de conhecer pessoas que eu comentei com você, que eu abri como é que eu posso chamar? Me fugiu da cabeça. Um nicho no meu próprio Instagram, onde eu gravo vídeos, onde eu vou em bares da cidade. Porque no meu aniversário eu tenho o Boteco da Serli. E antes de chegar no Boteco da Serli, que é o dia do meu aniversário, eu vou passando, no caso, no meu último aniversário foi 24, eu fui em 24 bares da cidade. E nesses 24 bares eu vou conhecendo 24 histórias, 24 donos de empresas, 24 famílias. Muito legal. Entendi, que máximo, adorei. Quando que é o próximo? Então, agora, esse ano a gente vai começar cedo, porque eu falei que eu fiz os 24, vocês não consegui fazer os 24, porque cada um é um Reels, né? Enfim, esse ano a gente vai começar em setembro, para conseguir dar tempo de fazer tudo. E é muito legal, tanto que, por conta da Rota dos Bares, o meu nicho aumentou, de pessoas, no caso. Então, eu tenho pessoas adolescentes me seguindo, eu tenho pessoas de baixa, média, alto padrão, digamos assim. E tem homens me seguindo, senhores. Esses dias eu fui no St. Patrick's Day, um senhor na fila, ele me bateu assim: oi, eu conheço você. Eu falei: sério? Dele: eu vi lá no bar que você foi e tal. Eu falei: ai, que legal. Dele: nossa, muito legal. Uma mulher fazendo isso em bares, isso é muito legal, muito divertido. Eu fiquei muito feliz, tipo assim, por um senhor me parar e falar sobre isso, né? Daí, óbvio, mulheres que daí eu também falo sobre moda, beleza. Enfim, eu sou tudo e mais um pouco, mil utilidades. Muito bom. Quantos seguidores você tem hoje? Hoje eu tenho 10.700 e poucos. Tudo no orgânico? Tudo no orgânico. Isso que é importante, né? Uhum. Os seguidores da Serli são pessoas reais, são pessoas que estão ali para interagir, para conhecer a divulgação, conhecem teu trabalho e por isso te reconhecem na rua, né? São seus fãs, né? São literalmente seguidores, né? Verdade. E é isso
que eu mais amo na minha profissão, sabe? O que me ajudou muito a ser mais conhecida aqui na cidade foi a festa de Stenhagree do Xixo, que eu fui rainha durante 2022 e 2023. E eu não achei que eu aguentava, mas eu aguentei os 4 dias. E acho que foi nesses 4 dias mais de amor e afeto que eu recebi na minha vida e que eu mais amei. Nos 4 dias a minha bochecha ficava dura, assim, sabe? Mas a quantidade de gente que vinha abraçar e conversar e elogiar, isso para mim foi incrível. E me ajudou até no jeito de me portar, sabe? É maravilhoso. Muito bom. Serli, no intervalo a gente falou também que você faz algumas divulgações sociais, filantrópicas. Onde foi a tua última visita? Então, antes de vir para cá, né? Antes de vir para cá, eu passei lá na PAI de Porto União, porque eu acho muito importante, além como influenciadores, né? A gente focar nessas instituições que, né, para ajudar essas instituições com a visibilidade. E então eu fui lá na PAI de Porto União, foi por um convite de uma amiga minha, conheci lá, foi incrível. E sempre que eu posso, eu tô trazendo essas instituições no meu Instagram. Que não é só a parte do glamour que a gente vai né, crescer. A gente tem que dar valor a esse lado também. Muito bom. Serli, obrigada pela tua participação. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você passe agora a entender um pouco mais sobre a profissão do influencer digital, como é a vida de um influencer digital. Nem tudo é glamour, né? Como tudo na vida. Esse foi o Vista Filha de hoje. Eu espero você quarta-feira. Serli, obrigada! E siga a Serli nas redes sociais. Isso aí, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês. Se fosse para a gente continuar falando, a gente passar a tarde inteira, tem muita coisa para falar. Por isso que eu já falo, se tem mais interesse nessa vida, me siga nas redes sociais. No Instagram é Serli Pedroso, Serli com C, Pedroso, _. Lá eu mostro o meu dia a dia, mostro o real, mostro o fantasiado também, porque a vida do influencer é assim também. E é isso, me sigam lá nas redes sociais e se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.